Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos resolver uma prova da OBECON, Olimpíada Brasileira de Economia, do ano de 2018, especificamente as questões da primeira fase. Tá? Gostaria de agradecer a indicação do Estevão Moraes, eu não conhecia essa Olimpíada, gostei demais da prova e resolvi ela. Então, muito obrigado, Estevão. E eu me comprometo a resolver as próximas provas, não sei quando ainda, mas quero resolver todas. A mais antiga que eu achei lá no site foi a de 2018. Então vamos partir para a resolução. Nós vamos focar nossa atenção nas questões que exigem cálculo matemático, que é o foco aqui do nosso canal. Então vamos lá. Em um determinado mercado, a demanda de um bem é dada por QD igual a 10 menos 3P, sendo P o preço desse bem. A oferta desse bem é dada por QP, que é igual a 5 mais 2P. O preço de equilíbrio de um bem é aquele para o qual a oferta é igual à demanda. Assim, o preço de equilíbrio desse mercado é... Vamos contextualizar. Nós temos duas coisas aqui, a demanda e a oferta. O que é a demanda? A demanda é a quantidade de unidades que as pessoas querem comprar, certo? Isso é a demanda. A oferta é a quantidade de produtos que está sendo produzida, ou seja, fabricada, tá certo? E tanto a demanda quanto a oferta vão depender do P, que é o preço do produto. Veja só, como tem esse sinal negativo acompanhando o P, significa o seguinte, quanto mais o preço do produto sobe, menos gente vai querer comprar, porque o produto está caro, certo? Então, se o preço sobe, menos gente quer comprar o produto. Se o preço cai, mais gente vai querer comprar, porque está barato. Por outro lado, nós temos aqui a produção, que é a oferta. Quanto mais o produto fica caro, mais interessante para o produtor vai ficar, tá certo? Então, mais ele vai querer produzir. E aí, se o produto ficar baratinho demais, ele vai perder um pouco o interesse de produzir. Então, o preço influencia de uma forma a demanda e ele vai influenciar também a oferta de outra maneira. Só que não adianta também subir o preço, produzir um monte de coisa e ninguém querer comprar se não há demanda. Então, o que o enunciado vai dizer aqui é o seguinte, nós precisamos encontrar um preço que vai equilibrar as duas coisas. Ele vai equilibrar a oferta e a demanda. Quando que vai haver esse equilíbrio? Ele mesmo fala, para o qual a oferta é igual à demanda. Ou seja, a situação ideal é onde a quantidade que está sendo produzida é compatível, é igual à quantidade de unidades que as pessoas querem comprar, para não ficar nem faltando, nem sobrando desse produto no mercado. Prossigamos então. Quem é o QP? O QP, conforme o enunciado, é 5 mais 2P. Então, no lugar que eu escrevo, 5 mais 2P igual, quem é o QD? O QD é igual a 10 menos 3P. Aí eu tenho uma equação do primeiro grau. Em equações do primeiro grau, eu jogo letras para o primeiro membro, números para o segundo membro. Vai ficar assim, ó. O 2P já estava no primeiro membro, trago o 3P para cá, que estava negativo, mas ao mudar de membro vira positivo. Agora, no segundo membro, eu já tinha o 10. Aí eu pego esse número 5, que passa negativo, então fica 10 menos 5. Aí eu vou resolver dos dois lados da equação, fica assim, ó, 2P mais 3P, 5P. 10 menos 5 dá 5, tá? Eu coloquei 1 aqui, mas na verdade é só 5, tá bom? Então, 10 menos 5 é igual a 5. O 5 está multiplicando, passa dividindo, ou seja, vai ficar 5 dividido por 5, tá bom? Não esqueça de deixar aqui o 5 apenas, tá? Aqui é porque eu errei e eu estou usando o point. Então, vamos lá. 5 dividido por 5 dá quanto, gente? Dá 1, não é isso? Então, o preço ideal para que não fique nem faltando, nem sobrando produtos no mercado, eu preciso que o preço seja igual a 1. O quê? R$ 1, $1? Eu não sei. Ele não deu aqui a moeda. O fato é que 1 é a resposta, ou seja, a alternativa A é a alternativa correta dessa questão. Quinta questão. O governo federal vinculou o preço interno dos combustíveis ao preço do petróleo no mercado internacional. Como o preço do petróleo tem subido bastante, também subiram os preços dos combustíveis derivados do petróleo no Brasil, gerando uma onda de protestos.
Provendo a escassez desses combustíveis, muitos consumidores passaram a se precaver e a diminuir o consumo. E assim também procedeu o nosso personagem hipotético, o senhor econômico. Então, o governo federal tomou a atitude de vincular o preço do barril de petróleo no Brasil com o mercado internacional, tá certo? E isso acabou gerando um aumento aí no preço do petróleo. E aí levou algumas pessoas a diminuir o consumo, ou seja, a tomar mais cuidado, porque a gasolina ficou bastante cara. É o que ele está dizendo nesse primeiro parágrafo. Continuando. O computador de bordo do carro do senhor econômico, né, um personagem hipotético, calcula quantos quilômetros o carro ainda pode andar antes da pane seca, quando o combustível se esgota completamente. O computador faz esse cálculo assumindo que o carro manterá o mesmo consumo médio de combustível desde o último momento em que foi abastecido. Este indicador chama-se km até vazio. Todo esse carro desses modernos tem lá no painel dizendo quantos quilômetros ainda dá para andar com a gasolina que possui no carro. Por quê? Todas as vezes que a gente abastece o carro, o computador vai tirando uma média do nosso consumo. Então, depois que eu ando alguns metros, alguns quilômetros, ele já faz uma estimativa de quanto o carro vai conseguir andar até acabar a gasolina de vez. Então, por isso que a gente tem lá no painel dizendo, olha, autonomia de tantos quilômetros. É só isso que ele está explicando aqui. Continuando, né? Ele vai dizer assim, desta forma, paradoxalmente, é possível que o carro ande mais por alguns quilômetros, e por incrível que pareça, a quantidade de quilômetros até a pane seca aumente. Pense, isso é realmente possível. Basta que o senhor econômico passe a gastar menos combustível em arrancadas e freadas bruscas, que ele poderá realmente diminuir seu consumo médio de combustível. E o computador mostrará esta economia no indicador km até vazio. O que ele está dizendo nesse parágrafo, gente, é que assim, imagina você estar viajando aí numa estrada e aí o carro lá diz que você tem uma autonomia de 50 quilômetros até a gasolina acabar. Significa que nos próximos 50 quilômetros você precisa achar um posto para abastecer o carro. Mas ele vai dizer que não é que porque no carro está marcando 50 quilômetros que o seu carro só vai andar 50 quilômetros. Por quê? Se você passou boa parte da sua viagem acelerando mais do que deveria, deixando para frear em cima da hora e aí dando arrancadas no carro, isso faz com que o combustível se consuma mais rápido. Agora que você percebeu que a sua gasolina está acabando, você vai andar com mais prudência. Só que o computador não vai entender de cara que você está andando mais devagar, porque o computador vai ter que levar em conta todo o seu histórico de pilotagem desde o abastecimento. Por isso que às vezes o carro vai marcar que você só tem 50 quilômetros, mas se você for cuidado dá para rodar 56, 57. Basta você ir medindo mais, tomando mais cuidado com a sua direção, tá bom? Então não tem como o computador dizer assim, olha, agora ele está andando direitinho, vamos esquecer aquelas arrancadas que ele deu, que comeu combustível e agora ele mudou o jeito de dirigir. O computador não dá conta de fazer isso. Ele tira uma média de todo o histórico, tá certo? Então é isso que ele está dizendo aqui, beleza? Se o computador está dizendo que é 50, não quer dizer que só vai rodar 50, porque talvez você pode ser mais zeloso e fazer o carro render um pouco mais. Continuando. Suponha que o carro tenha sido abastecido com 100 litros de combustível e que a partir deste abastecimento o consumo médio tenha sido apenas 4 km por litro durante 100 km, devido a trânsito, congestionamento. Desta forma, o indicador km até vazio indica 300 km. Tudo isso eu vou explicar daqui a pouco, tá bom? De quanto deve ser a velocidade média nos próximos 20 minutos, período no qual o carro consome mais 5 litros de combustível, de modo que o indicador km até vazio se altere para 308 km. Bom, o que nós temos aqui? Ele vai dizer que o carro foi abastecido com 100 litros, ele andou de uma maneira que ele fazia 4 quilômetros com 1 litro de combustível, tá certo? E ele fez isso durante 100 quilômetros. E aí, depois que ele rodou esses 100 quilômetros, o carro estava dizendo que ele teria uma autonomia ainda de 300 quilômetros, ou seja, dava andando daquele jeito que ele estava andando, dava para o carro andar 300 quilômetros, certo? E aí, então, ele vai dizer que esse carro vai rodar 20 minutos. Durante esses 20 minutos, o carro vai consumir mais 5 litros. E mesmo o carro tendo consumido mais gasolina, ele ainda vai dar para o motorista uma autonomia de 308 quilômetros. O
que foi que aconteceu aqui, então? Nos primeiros 100 km ele andou pesado, consumiu bastante combustível. Depois, durante 20 minutos, o carro ainda vai gastar mais gasolina, mas pelo fato dele ter andado com mais economia, tomando mais cuidado, né, ou mesmo por estar livre do trânsito, do congestionamento, o carro, mesmo com 5 litros a menos, ainda assim vai dizer que o carro tem 308 quilômetros para frente. Por quê? Porque durante esses 20 minutos, a média de consumo do carro melhorou bastante, tá certo? Então, no frigir dos ovos, o carro vai dizer, olha, agora você tem 308, né? Porque você começou a dirigir de uma maneira que consome menos. Então, pegando todo o seu histórico de pilotagem, desde o abastecimento, você tem 308 quilômetros pela frente. Ele quer saber o que da gente? Ele quer saber qual a velocidade que o carro vai ter que ter para consumir esses 5 litros dentro de 20 minutos e ainda assim encontrar esses 308 quilômetros de autonomia. E é isso que a gente vai ver agora. É uma questão grande, com muitas variáveis, tá certo? Mas com atenção a gente vai resolver isso aqui, belezinha. Bom, vamos lá. Nós temos aqui basicamente 3 informações em 3 lugares diferentes. Deixa eu te explicar isso. Nós temos o consumo médio do carro, ou seja, mais ou menos quantos quilômetros ele faz por litro. Nós temos o ΔS, gente, ΔS é deslocamento, tá? A gente aprende isso lá na física. Quanto o carro andou. E o ΔC, que é a variação de consumo, quanto o carro consumiu. Nós temos isso aqui, gente, em 3 trechos. O primeiro trecho, que o cara gastou mais combustível. O segundo trecho, que ele andou com um pouco mais de economia. E o terceiro trecho seria uma projeção para o futuro. Algo que o computador vai dizer, olha, daqui dá para você fazer tantos quilômetros, tá certo? Bom, essa informação aqui também ainda não é para estar aqui, certo? Ela vai ficar assim. Daqui a pouco eu te explico por que ele chega aqui. Então vamos lá. Olhando para o enunciado, eu consigo achar informações para cada um desses trechos aqui. Não todas. Então, por exemplo, lá no enunciado diz que o carro inicialmente estava fazendo 4 km com 1 litro. Então, o consumo médio do carro na primeira etapa era 4 km por litro. Lá também, no enunciado, está dizendo que esse carro andou 100 km. Então, o deslocamento do carro no primeiro trecho foi um deslocamento de 100 km. E ΔC é quantos litros de gasolina o carro consumiu. E aí eu pergunto, quantos litros foi? O enunciado não me disse, tá certo? Indo para o trecho 2, ele não me disse o consumo médio, não me disse quantos quilômetros o carro andou, mas me disse que o consumo foi de 5 litros. Por fim, no trecho que é só uma projeção que o carro faz, ele não disse qual é o consumo médio do carro, mas ele disse para a gente o quê? Quantos quilômetros o carro tem de autonomia ainda e quantos litros ele vai gastar, né? Quantos litros ainda resta dentro do tanque, a gente não sabe ainda, tá bom? Bom, o que eu quero que você entenda? Na física, a gente usa muito uma formulazinha chamada de velocidade média. A velocidade média é a divisão entre o ΔS dividido pelo ΔT. Ou seja, quantos quilômetros o carro anda dividido por quanto tempo o carro gasta. Por que velocidade é medida geralmente em quilômetros por hora? Porque é a distância em quilômetros dividido pelas horas, que é o tempo que o carro gastou para fazer essa viagem. Aqui, no lugar da velocidade média, nós vamos calcular o consumo médio, que é o ΔS sobre ΔC. Quantos quilômetros o carro anda dividido por quantos litros ele consumiu. Por isso que são quilômetros por litro. Isso aqui é o consumo médio. Quantos quilômetros eu faço por litro de combustível, tá bom? Então, quando eu vejo quilômetros por hora, isso é o resultado de uma divisão da quantidade de quilômetros pelas horas. Quando eu vejo 4 km por litro, isso é o resultado de uma divisão também. Esse por é divisão, quilômetro dividido por litro, ou seja, a quantidade de quilômetros rodados dividido pela quantidade de litros consumidos. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu olho para essa fórmula, eu já tenho duas dessas informações. Eu tenho 3 informações aqui. 1, 2, 3. Dessas 3 eu conheço 2. Eu conheço o consumo médio, que é 4. Eu conheço o deslocamento do carro, que é 100 km. Então, usando matemática, eu vou conseguir descobrir quanto foi o consumo de combustível desse carro. É exatamente esse cálculo que a gente vai fazer agora.
Apenas para esclarecer o que eu estou querendo preencher, gente, esses lugares que estão vagos aqui para poder resolver a questão. Mas dos 3 trechos, o único que eu consigo resolver é esse. Por quê? Porque eu tenho apenas uma informação desconhecida. Aqui eu tenho 2 informações desconhecidas e aqui 2 informações desconhecidas. Então não dá para resolver nada. Aqui dá. Aqui eu vou descobrir quantos litros o carro gastou para fazer essa viagem de 100 km, tá certo? Então, trecho de número 1, está aqui o cálculo. Ó. Consumo médio do carro é quanto ele andou dividido por quanto ele consumiu. O consumo médio no primeiro trecho, esse número 1 significa que eu estou me referindo ao primeiro trecho. O consumo médio é 4 km por litro, igual o deslocamento do carro foi um deslocamento de 100 km, então 100 dividido por ΔCi, ou seja, quanto foi que ele consumiu. Igualdade de frações, o que eu faço? Multiplico cruzado. 4 é como se tivesse 4 dividido por 1. Então, 4 vezes ΔC é igual a 4 ΔC, igual 1 vezes 100, 100. O 4 está multiplicando, passa dividindo. 100 dividido por 4, 25. Ou seja, esse carro, gente, consumiu 25 litros nesse primeiro trecho. Tá certo? Então, pensa comigo. Se o carro gastou aqui 25 litros, se você lembrar do enunciado, o carro tinha quantos litros lá mesmo? 100 litros. O carro foi abastecido com 100 litros. Quando ele termina o primeiro trecho, ele vai ter gastado 25. 100 menos 25 dá 75 litros. No segundo trecho, o carro vai gastar mais 5 litros. Ele estava com 75, gastou mais 5, sobra 70. Então, agora o carro fez uma projeção para o uso dos 70 litros que ainda restam naquele tanque. Tá certo? Veja, eu fiz um cálculo e acabei achando mais uma outra informação. Então, depois dessas 2 etapas, o carro vai ter 70 litros de gasolina lá ainda para poder queimar. Bom, no trecho 2 eu não posso fazer nada ainda, porque tem 2 valores desconhecidos. Agora, aqui na projeção que o carro fez, eu tenho sim, porque eu já tenho quantos quilômetros o carro pode andar, quantos litros ainda restam no tanque. Então, eu vou considerar agora qual é o consumo médio que o carro está tendo em vista. Porque para fazer essa projeção, o carro teve em vista o consumo médio dessas 2 etapas. Tudo isso aqui foi levado em conta para ele fazer essa projeção. Então, qual é o consumo médio que o carro está projetando? E é o que nós vamos calcular agora, tá certo? Então, consumo médio igual ao deslocamento no terceiro trecho. Qual é o terceiro trecho? É o trecho que ele está projetando. Dividido pelo consumo, que são os litros que o carro ainda tem no tanque. Tá certo? Então, vamos lá. Consumo médio é igual a 308, que são a quantidade de quilômetros que o carro ainda pode rodar, conforme o marcador do carro, dividido por 70, que é a quantidade de litros que tem no carro. 308 km dividido por 70 litros, 308 dividido por 70 dá 4,4 km por litro. Ou seja, o carro estava rodando apenas com 4 km por litro. Aí depois o cara melhorou um pouquinho a média dele aqui, e agora o carro já estava rodando com 4,4 km por litro. Não é que ele rodou com 4,4 aqui, ele rodou com mais de 4,4. Aí quando tirou a média dos dois, né, ele acabou encontrando 4,4 km por litro. Bom, mas e agora, hein? Como é que eu vou achar essas informações do trecho 2? E a resposta, gente, vem daqui, ó. Vem da minha projeção, tá certo? Porque o que é a projeção, gente? Qual é o consumo médio? O consumo médio é igual a todo o deslocamento do carro dividido por todo o consumo até aquele momento. Não é isso? Qual foi o deslocamento do carro até o final do segundo trecho? Bom, foi o ΔS1 mais o ΔS2, que eu ainda não sei quem é. Então, para saber quantos quilômetros o carro andou, eu vou somar os quilômetros do trecho 1 mais os quilômetros do trecho 2. Então, é isso que eu coloquei aqui embaixo, gente. Ó, consumo médio que o carro está projetando vai ser igual tudo o que o carro andou, ou seja, a distância do trecho 1 mais a distância do trecho 2, tá? Aqui é um 2, eu coloquei 1, mas eu errei, tá? Aqui é um 2, ΔS1 mais ΔS2, já anota aí para você não se perder. Enfim, todo o deslocamento dividido por todo o consumo.
o consumo do trecho 1 mais o consumo do trecho 2. Eu quero dar um zoom aqui para ficar mais fácil de enxergar, tá certo? ΔS1 mais ΔS2 dividido por ΔC1 mais ΔC2. Tudo que o carro andou dividido por tudo que o carro consumiu. A gente sabe que o carro se deslocou por 100 km. Está lá no enunciado isso, né? Quanto o carro se deslocou no trecho 2? Eu não faço ideia, então deixa do jeito que está. Quanto foi que o carro consumiu no primeiro trecho? Nós fizemos as contas e descobrimos que foi 25 litros. Quanto o carro consumiu no segundo trecho? Lá no enunciado fala que ele consumiu 5 litros. E o consumo médio do carro é 4,4. Foi o que a gente acabou de descobrir com os nossos cálculos. Não é isso? Então vamos lá. Eu tenho igualdade de frações. Vou multiplicar cruzado, tá certo? 1 vezes 100 mais ΔS2. 1 vezes 100, 100, mais 1 vezes ΔS2 dá o próprio ΔS2. O que é o ΔS2 mesmo? É quantos quilômetros o carro andou no segundo trecho. Igual, aí eu vou multiplicar 4,4 por 25 mais 5. 25 mais 5, gente, é 30. Então fica 4,4 vezes 30 dá 132. O 100 está positivo, passa negativo. Então, 132 menos 100 dá 32. O que isso significa? Significa que o carro andou 32 quilômetros na segunda etapa. O que isso significa, gente? Significa que no segundo trecho o carro tem que andar 32 quilômetros. E lá no enunciado também diz que esse cara tem que fazer esses 32 quilômetros em 20 minutos. Esse é o tempo que ele tem para andar esses 32 quilômetros. Nós vamos calcular a velocidade média do carro. Mais uma vez eu quero dar um zoom aqui para ajudar você a enxergar. Velocidade média de uma coisa é o quanto ele andou por quanto tempo ele gastou. Quanto foi que o carro andou? O carro andou 32 km. Então, ΔS igual a 32. O tempo, gente, tem que ser calculado em horas. 20 minutos é a terça parte de uma hora, certo? Uma hora tem 60 minutos, ou seja, 3 períodos de 20 minutos, certo? Por isso que eu não posso colocar 20 aqui, eu tenho que colocar um terço. Porque não tem quilômetros por minutos, tem quilômetros por hora. Então, o carro andou 32 quilômetros em 20 minutos, que é um terço de hora. O que eu vou fazer? Quando eu tenho divisão de fração, eu repito o de cima, que é o 32, e divido pelo inverso da fração. Se aqui é um terço, aqui vai ser multiplicado por 3 sobre 1. Só que 3 sobre 1 não vale nada, né? Assim, esse 1 aqui embaixo. Fica só assim. 32 vezes 3 dá 96, ou seja, o carro precisa andar 20 minutos com 96 km por hora para percorrer esses 32 km do trecho de número 2, tá certo? Logo, a alternativa correta dessa questão é a alternativa A. Uma questãozinha bem complicada, porque ela é grande, mas eu espero ter sido claro. Questão 9. Portfólio ou carteira de investimentos é um dos conceitos mais básicos da gestão de ativos financeiros. Este representa um conjunto de títulos escolhidos por um investidor. Então, a carteira de investimentos é por exemplo, você abre uma conta numa corretora e escolhe vários investimentos para fazer seu dinheiro render. Ali é a sua carteira de investimentos. Investir tantos reais em fundo tal, investir tantos reais no CDB tal e coisas do tipo, tá bom? Agora propõe-se a situação em que o investidor percebe que a sua carteira de investimento, a qual inicialmente investiu R$ 5.000, desvalorizou 10%, ficando em 4.500. Então, o cara investiu R$ 5.000, acabou tendo uma desvalorização de 10%. Quando eu tiro 10% de 5.000, fica 4.500. Não preciso nem calcular isso, que já está aqui dado no enunciado. E aí ele fala, quanto este investidor precisa que seus ativos valorizem para que ele volte a ter o capital inicial investido, certo? Então, o que nós temos? Isso aqui é 100% do que ele investiu, R$ 5.000. Aí ele perdeu 10%, ficou só com 90%, porque o valor dele desvalorizou. Em quantos por cento eu tenho que aumentar o meu investimento, valorizar esse investimento, para que ele volte a ter o valor inicial de antes, ou seja, os R$ 5.000. Como é que eu resolvo isso? Não basta botar 10%, que dá errado. Não é assim que as coisas funcionam. Então vamos lá. 0,9x vezes y igual a x. Professor, o que é isso? Deixa eu te explicar.
O produto, antes de desvalorizar, ele era 100%, tá? A carteira de investimento dele estava com 100%. Quando o valor dele desvalorizou, ele foi para 90%. Então, ele tinha 90% do dinheiro que tinha antes. 90% em forma decimal é 0,9, certo? Então, se x é o valor inicial dele, agora com essa desvalorização de 10%, ele só tem 0,9x, certo? Eu preciso multiplicar essa carteira desvalorizada por alguma coisa para ela voltar para o patamar inicial dela, que é x. Porque agora eu não tenho nenhum x, eu tenho só 0,9x. Então, eu tenho que valorizar isso aqui por alguma coisa para poder chegar no meu valor original. Gostaria de sugerir para você que assistisse a minha aula de matemática financeira, de porcentagem, onde eu faço uma questão praticamente idêntica a essa. Praticamente idêntica, tá certo? Então, veja aí minha aula de porcentagem que vai ajudar você. Especificamente quando eu falo de porcentagem, tá bom? Então, fica a dica aí. Bom, eu quero descobrir quem é esse y, então eu vou pegar esse 0,9x e passar dividindo. Vai ficar assim, ó, y igual, aí o x já estava, passa dividindo, então fica x dividido por 0,9x. Corto o x em cima, corto o x embaixo, tá certo? Vamos dar uma aumentadinha aqui. Vai ficar assim. Quando eu corto tudo em cima, é porque sobra o 1. 1 dividido por 0,9, né? Igual eu coloquei aqui mais fácil, 1 dividido por 0,9. 1 dividido por 0,9 dá uma dízima periódica, 0,111 e infinitamente. Aí também lá nos meus vídeos de porcentagem eu ensino isso. O primeiro número antes da vírgula é a centena, esse aqui é a dezena, depois vem a unidade e o número depois da vírgula. Bom, como que eu interpreto isso? Uma dezena é 10. Uma unidade é 1. Então, é 11%, vírgula. Aqui no lugar da vírgula vem quem, gente? Vem o número 1. Então, é 11,1%. Como é uma dízima periódica, eu posso colocar quantos 1 eu quiser aqui. Vamos botar só 2. 11,11%. Tá certo? E é por isso que a resposta é a letra B. Então, se o produto desvaloriza 10%, eu tenho que valorizar ele 11,11% para ele voltar ao estado original dele. Tá bom? Mas aí, quando a gente olha para as alternativas, nós temos duas aqui que são idênticas, né? Idênticas não, mas muito parecidas. A B que diz que é 11,11%, que é a correta, mas tem a D que diz que é 11,11 ponto percentual. Gente, porcento é diferente de ponto percentual. O porcento é uma comparação da situação anterior com a qual eu estou me dirigindo. Então, para ele sair dos 90% e chegar nos 100%, eu tenho que multiplicar isso por... Eu tenho que acrescentar 11,11%. Agora, quando eu falo de ponto percentual, ele não está preocupado com comparação. Ele quer olhar para o número absoluto. Saiu de 90% e voltou para 100%. Então, significa o quê? Que quando o dinheiro dele valorizou 11,11%, significa que o dinheiro dele valorizou 10 pontos percentual. Percebe a diferença? O ponto percentual só olha da porcentagem que saiu para a porcentagem na qual você está. Agora, o porcento olha mesmo uma comparação. Deixa eu te dar mais um exemplo para ilustrar isso. Vamos imaginar que no ano de 1990, tá? Estou só imaginando, esses números aqui não tem nada a ver com a realidade. 20% da população era fumante, certo? 20% da população era fumante na década de 90. Digamos que nos dias atuais, o número de fumantes seja 30% da população, certo? Há duas formas de olhar para isso aqui. Em termos de porcentagem, o que eu tenho que saber? Do 20 para o 30, aumentou quanto? Aumentou 10. 10, gente, é 50% de 20. Então, houve um aumento de 50% na quantidade de fumantes. Para o meu 20 virar 30%, eu tenho que multiplicar ele por 1,5. O 1 é 100% e o 5 depois da vírgula é 50%. Então, houve um aumento de 50% dos fumantes, se comparado à década de 90. Então, eu olho sempre em termos de comparação
com a minha situação atual, anterior, né? Eu tinha 20%, aumentou 50% dos fumantes, agora eu tenho 30%. Quando a questão fala de ponto percentual, ele não quer saber quantos por cento aumentou, não. Ele quer saber só para o número. Era 20, agora é 30. Então, houve um aumento de 10 pontos percentual, certo? Então, em termos de porcentagem, aumentou 50%. Em termos de ponto percentual, aumentou 30 pontos, perdão, aumentou 10 pontos percentual. Essa é a diferença. A porcentagem olha para uma comparação com o anterior e o ponto percentual só olha para o número que mudou mesmo. Tá? Questão 11. Germano recebe a recomendação do seu gerente de conta bancária para trocar de investimento. Ele sabe que seus investimentos rentabilizaram 24% durante o ano de 2017. E seu gerente está lhe recomendando um título que rentabiliza 1,5% ao mês. Qual a rentabilidade mensal do investimento de Germano? Vale a pena ele trocar o investimento? Então, tenho que responder duas coisas. Primeiro, quanto é que ele rende por mês, o investimento atual dele? Se ele hoje ganha 24% ao ano, quanto que isso é ao mês? Esse é o primeiro cálculo que a gente vai fazer. Bom, para fazer o cálculo, a gente vai usar uma calculadora. Pelas regras da OBECON, certo? Pelo que eu me informei e também li lá no regulamento, o aluno pode usar a calculadora. Infelizmente, o meu Windows é o Windows 10. E quando eles atualizaram a calculadora, eles tiraram um recurso bastante interessante que eu usava muito, que é para tirar a raiz de números, certo? E eles não deixam mais, não pelo menos as raízes que a gente quer tirar. Então eu vou usar aqui uma calculadorinha que eu achei em um site, tá certo? Web 2.0 Calc. O link é esse aqui, ó. Vou jogar aqui para cima só para você dar uma olhadinha no link. matematica.pt/útil/calculadora científica.php. O que é que a gente vai fazer, gente? A gente vai fazer o seguinte. Nós vamos tirar a raiz 12ª de 124%. Por que que nós vamos fazer isso? Veja só. O produto ele rendeu 24% em um ano. É o que está dizendo aqui no nosso enunciado, certo? Se ele rendeu 24%, depois de um ano ele está quanto? 124% do que ele era antes. Nós vamos dividir isso aqui em 12 partes, certo? Ou seja, dividir isso aqui em 12 meses para descobrir quanto rendeu por mês até chegar nesse 124%. Para isso, nós vamos usar a nossa calculadorazinha aqui, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos fazer o quê? 1,24, que é 124% na forma decimal, tá bom? Aí aqui a gente vem aqui, ó, nós temos a raiz quadrada, nós temos a raiz cúbica e aqui uma raiz maior, quando a gente quer encontrar outra. Por exemplo, a raiz 12ª. Nós vamos dividir aqui para achar quanto foi que ele rendeu em 12 meses. Então, eu clico aqui, eu quero a raiz 12ª, então eu digito 12. Olha como é que ficou. Raiz 12ª de 1,24. Aí eu venho aqui, dou um igual, eu encontro quanto? 1,018. Se você está afiado aí em porcentagem, se não, assista a nossa aula que eu estou falando de porcentagem e de outras questões de matemática financeira. O primeiro número depois da vírgula é a dezena, o próximo número depois da vírgula é a unidade, certo? Então, nós temos o que aqui? Nós temos 1,01. Acabei bagunçando aqui, mas tudo bem. Aqui, ó, 1%. O terceiro número depois da vírgula, né, é a vírgula. Então, nós temos uma unidade, 8. Ou seja, o investimento atual do indivíduo que nós estamos considerando aqui nessa questão, que é um germano, ele está rendendo 1,8% ao mês. Qualquer investimento que renda 1,8% ao mês vai me levar aos 24% que eu estou procurando, tá certo? Então, nós temos aqui duas opções, a B e a C. E qual é a pergunta? Compensa trocar esse investimento aqui, que está rendendo 1,8% ao mês, por um que vai render só 1,5%? É claro que não. Então, a alternativa C é a correta. Ele rende 1,8% ao mês e não compensa trocar por um que rende apenas 1,5% ao mês. 13ª questão.
Valor futuro é o termo utilizado para indicar o montante que uma aplicação terá após determinado tempo, taxa de juros e capital investido. Ou seja, é o que eu vou encontrar no futuro, é o valor futuro. Eu invisto e tiro de volta o dinheiro investido mais os juros. Encontre o valor futuro aproximado que um jovem encontrará em uma aplicação de 30 anos, sem investimento inicial, investindo R$ 300 por mês a uma taxa de juros fixa de 1% ao mês. Resumindo, ele não vai começar com nenhum centavo, mas todo mês vai botar R$ 30 nesse investimento e o dinheiro vai lá acumulando e gerando renda de 1% ao mês. Bom, existe uma fórmula matemática para a gente calcular depósitos sucessivos, onde a pessoa deposita dinheiro todo mês e esse dinheiro vai rendendo. Então, o dinheiro vai aumentando de duas formas, colocando o dinheiro lá, acrescentando, mas também o próprio rendimento. Essa aqui é a fórmula, certo? Dependendo do lugar que você for, você vai encontrar uma letra diferente aqui, mas é a mesma coisa. A soma de todos os valores será o quê? Quanto eu coloco por mês, vezes 1 mais a taxa, vezes 1 mais a taxa elevado ao período, a quanto tempo o dinheiro ficou guardado, dividido pela taxa, tá bom? Então vamos jogar aqui, vai ficar assim. Todo mês o cara coloca R$ 300, então P igual a 300. A taxa de juros é 1%. 0,01 é a representação decimal de 1%. Então, 1 mais 0,01 fica 1,01. Tá, beleza? Aqui, eu vou colocar o 1 mais i de novo. Então, 1,01. É elevado ao período. O período é 30 anos. 30 anos, ele é 360 meses. Então, por isso que eu botei 360 aqui. Dividido pela taxa de juros, que é 0,01. Seguindo as regras matemáticas, primeiro eu resolvo a potenciação, depois a multiplicação. Mas não fazer tudo de uma vez, porque esses dois aqui, no momento, não tem nada a ver com a potenciação. Então, vamos fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá bom? Então, vamos lá. 300 vezes 1,01, faz aí na sua calculadora, você vai achar 303. 1,01 elevado a 360, você vai encontrar 35,95, dividido por 0,01. Aqui você pode fazer na calculadora assim, 303 vezes 35,95, aí você dá um igual. Aí nessa resposta você vai dividir por 0,01. Você vai encontrar esse valorzinho aqui, R$ 1.089.285, aproximando R$ 1 milhão. Então, o cara colocando durante 30 anos R$ 300 com taxa de juros de 1%, ele vai terminar aí com R$ 1 milhão investidos aproximadamente. George é um jovem investidor que, muito dedicado às suas finanças pessoais, está desenvolvendo um plano para realizar uma viagem que quer muito fazer. Para isso, ele necessita que seu capital dobre em determinado tempo. Considerando que George é um investidor agressivo e que possui seu portfólio de investimentos lhe proporcionando em média 2,1% ao mês, determine em quantos anos George irá poder realizar a sua viagem. Então, ele tem um dinheiro, ele vai investir esse dinheiro, vai fazer esse dinheiro dobrar. Quando o dinheiro dobrar, ele vai ter o dinheiro suficiente para poder realizar a viagem. Isso aqui é uma questão de juro composto. Então, a fórmula do juro composto é essa aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Aonde que ele quer chegar? Ele não disse uma quantidade específica de reais. O que eu sei é o quê? Que o montante tem que ser o quê? O dobro do capital, porque o dinheiro vai dobrar. Não é isso? O capital continua sendo o próprio C, vezes 1 mais i, gente, é 1 mais 2,1%. 2,1% é 0,021. Está tudo explicadinho na minha aula de matemática financeira, sobre porcentagem especificamente. Então, 1 mais 0,21 dá 1,021. Tudo isso é levado ao tempo. Quanto tempo? Não sei, é o que eu quero descobrir, tá bom? Então, é isso que eu deixo aqui. Nessa equação, eu tenho o C de um lado e o C do outro. Quando o C aparece a mesma letra nos dois membros da equação, e dos dois lados eu estou tendo todo mundo se multiplicando, por exemplo, 2 vezes C e C vezes isso aqui, eu posso simplificar cortando. Sobra o 2 do lado de cá, do lado de cá sobra 1,021 elevado a t. E agora? Eu teria que passar isso aqui como raiz quadrada. Ficaria assim, 1,021 igual a raiz t de 2. Mas como que eu vou tirar a raiz t de uma coisa? Eu não sei quanto que essa raiz vale. Por isso que a gente usa uma regrinha
que eu ensino na aula de juro composto, que é as propriedades de logaritmos. Se 2 é igual a 1,021t, significa que o logaritmo de 2 é igual ao logaritmo de 1,021 elevado a t. Existe uma regra de logaritmos que diz que quando esse valor aqui, que eu chamo de logaritmando, ele está elevado a uma potência, eu pego essa potência e jogo aqui para a esquerda como multiplicação. Então, ao invés de logaritmo de 1,021 elevado a t, vai ficar t vezes logaritmo de 1,021, igual ao logaritmo de 2. Quanto é o logaritmo de 1,021? Bom, basta vir aqui na calculadora, ó. Aqui é a calculadora padrão do Windows, a gente clica aqui, ó, vem científica, beleza, aqui a gente tem o logaritmo. Então, clique em log, que é logaritmo, mas na verdade primeiro eu vou digitar, né? 1,021, então 1,021, certo? Aí eu vou clicar em log. Pronto, calculei o logaritmo de 1,021. O logaritmo de 1,021 é 0,009. Então, ficou t vezes 0,009. Se você fizer o logaritmo de 2 aqui na calculadora, né? 2, aí clica logaritmo, que é o log, dá 0,301, certo? Então, está aqui 0,301. Aí, o t está sendo multiplicado por 0,09. Então, o 0,09 está multiplicando, passa dividindo, tá bom? Faz aí na calculadora, 0,301 dividido por 0,009. Você vai encontrar 33,44 meses. Só que ele quer, gente, a resposta em anos. Então, para mim transformar meses em anos, eu divido por 12, porque num ano tem 12 meses. 33,44 dividido por 12 dá 2,79 anos. Essa questão ela foi anulada lá, tá certo? Provavelmente ela foi anulada porque as alternativas aqui não são muito claras. 2,79 fica perto da alternativa D, não é isso? Mas não está tão perto assim, tá bom? Então, talvez eles quiseram preservar esse fator, eu não sei, eu acho que foi isso. Eu não entendo bem porque que foi cancelada. Mas o fato é que, querendo ou não, a resposta fica válida aí para a gente poder estudar, beleza? Se ele tivesse colocado aí 2,8 anos, ou 3 anos, não sei, né? Não tem essa alternativa aqui. Então, vamos só resolver mesmo para a gente ter uma noção de como faz essas coisas. Questão 29. A Agência Nacional de Energia Elétrica prevê bandeira tarifária amarela em junho. Segundo o diretor geral da ANEEL, cenário quase não mudou em maio. Com isso, deve ser mantida a cobrança de R$ 1 adicional a cada 100 kW de energia consumidos. A ANEEL divulga bandeira na sexta. Então, a bandeira amarela é a cobrança de R$ 1 a mais na conta para cada 100 kW utilizados. Isso para compensar o fato de que há pouca água nos reservatórios e aí eles precisam acionar termoelétricas para poder produzir energia. E aí ele cita aqui um texto, né? E aí vai dizer o seguinte: o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, Romel Rufino, afirmou nesta terça-feira, 22, que a bandeira tarifária deve permanecer na cor amarela no mês de junho, o que significa uma cobrança extra de R$ 1 a cada 100 kWh de energia consumida. A bandeira do mês de junho será divulgada pela ANEEL na próxima sexta-feira, 25. Como já encontramos no período seco, não deve ter muita novidade, ou seja, não choveu, então a bandeira vai continuar. Eu tenho observado semanalmente as variáveis e acredito que deve continuar pela amarela, disse. Todo o cenário está na linha de manter a bandeira na cor amarela, declarou. Em maio, a ANEEL fixou a bandeira tarifária amarela. Isso aqui é importante para a gente resolver. Quando é que a bandeira amarela começou a ser cobrada nesse ano? Começou a ser cobrada no mês de maio. Guarda isso aqui porque daqui a pouco a gente vai precisar. Entre janeiro e abril de 2018. A bandeira tarifária ficou na cor verde e não havia cobrança extra na conta de luz, ou seja, antes de maio, ou seja, de janeiro até o mês de abril, que antecede maio, não teve bandeira amarela. Aí ele continua. A manutenção da bandeira verde coincidiu com o período de chuvas intensas nas regiões sudeste e centro-oeste, onde estão as principais hidrelétricas do país. Então, tudo o que ele vai dizer são mais informações, você deve ler isso na prova, mas o que a gente precisa guardar é isso aqui. Duas coisas. Para cada 100 kW
utilizados, R$1 a mais na conta. Quando é que a bandeira começou a ser cobrada? No mês de maio. Ele fala aqui que de janeiro até abril de 2018 não teve essa cobrança. Aí aqui ele vai explicar, né, a questão das bandeiras. Isso aqui não vai ajudar na hora de resolver. Então nós temos que julgar as alternativas. Qual é a correta? A correta é a D, onde ele diz que ocorrerá um valor de cobrança extra no período de fevereiro a maio de R$5. Por que de R$5, gente? Por causa disso aqui, ele diz que tem uma família que consome 500 kWh por mês. Na D, diz que ocorrerá um valor de cobrança extra no período de fevereiro a maio de 2018 de R$5. Veja só, em fevereiro não teve bandeira amarela, então não tem que cobrar nada extra. Março e abril também não teve bandeira, então não tem que cobrar nenhum centavo a mais. Quando chegou no mês de maio, aí houve a bandeira amarela. Para cada 100 kW, essa família teve que pagar R$1 de tarifa. Como ela gastou os 500 kW, ou seja, 5 vezes 100, ela vai ter que cobrar R$5 dela nesse único mês aqui. Então, houve aqui uma cobrança de R$5 dessa família, tá certo? Qual o erro aqui das outras? Vamos olhar só o da letra B para mim te mostrar. Ele vai considerar aqui o período de fevereiro a junho. Então, veja, fevereiro, março, abril, não teve cobrança de tarifa, não é isso? Então, aí entrou maio e junho. Então, desse período que nos dá a alternativa B, nós temos 2 meses com cobrança de bandeira amarela. Então, vai ser 2 meses cobrando R$1 extra de cada 100 kW. Então, vamos lá. No mês de maio, eles gastaram 500 kW, vai cobrar R$5 deles. Aí, no mês de junho, de novo, eles gastaram 500 kW. Então, de novo, vai cobrar R$5 deles. 5 mais 5 dá R$10. Então, por exemplo, o erro da B é dizer que vai ser cobrado 20, quando na verdade só vão cobrar R$10. Se você olhar para as outras alternativas, eu aconselho que olhe, você vai ver que sempre vai ter um errozinho de cálculo. O que você precisa ver? Quantos meses serão cobrados, certo? A bandeira, e cada mês desses serão R$5 a mais na conta, porque a família gasta 500 kW. Pessoal, a questão 30 eu não dei conta de resolver. Ele pede para a gente usar a identidade de Euler. Eu conheço a identidade de Euler, mas não sei como trabalhar isso em juros. Certo? Ele falou que a taxa de juros era um número imaginário. Eu não tenho noção de como trabalhar isso. Também não tenho nenhum material de matemática aplicada à economia para saber como é que isso se dá. Então, fica a minha dívida aí da questão número 30, que eu não dei conta mesmo de resolver. Então, vamos para a questão de número 36. Questão 36. A cesta básica é uma combinação de produtos tidos como essenciais para que uma família sobreviva em condições mínimas de decência. Admita que em determinada semana a cesta básica tenha aumentado 1,12% e que nesta semana o aumento tenha sido atribuído exclusivamente à participação dos alimentos, que subiram 1,6% nesse período. Pode-se determinar que o peso dos alimentos na composição da cesta básica. O que ele está querendo de nós? Ele tem aqui uma cesta básica composta por várias coisas, alimentos e outras coisas, certo? Os alimentos subiram 1,6% e a cesta básica, como um todo, aumentou 1,12% no seu preço. Então isso significa que nem tudo da cesta básica é só alimento, senão a cesta básica também tinha subido 1,6%, por isso que subiu um pouco menos. A questão é, qual é o peso da cesta básica? Quantos por cento do valor da cesta básica são constituídos por alimentos? E o resto por outras coisas, tá certo? Então é o que nós vamos ver agora. O que é que nós sabemos? A cesta básica ela é composta por alimentos mais alguma coisa. Juntando os dois, nós encontramos a cesta básica como um todo. Os alimentos, que eu estou chamando de Y, tiveram um aumento de 1,6%. 1,6% é 0,16. Por isso que eu tenho aqui 1,016y. Antes era 1y, agora é 1,016y. Então, eu acrescentei aqui 1,6%. Beleza? A outra parte da cesta básica não mudou de preço. Então, continuou sendo Z. No frigir dos ovos, a cesta básica como um todo aumentou 1,12%. Então, ficou 1,0112x, tá certo?
Aqui você tem que estar afiado com representação decimal de porcentagem. Mais uma vez, reitero, assista a minha aula de porcentagem, tá bom? Então é isso. Esse aqui subiu 1,6. A cesta como um todo ficou mais cara 1,12%. O que foi que eu fiz aqui? Eu fiz um sistema de equações. Isso aqui eu tenho a equação de cima e a equação de baixo. E aí, na hora do sistema de equações, existem alguns métodos de resolução. Eu usei o chamado de método da adição. Depois pesquisa aí na internet. Método da adição em sistemas de equações. O que eu vou fazer? Eu tenho um z positivo aqui e um z positivo aqui. Eu vou eliminar uma dessas letras. Como? Vou multiplicar a equação de cima por menos 1. Então, tudo que é positivo vai virar negativo nela. Então, vai ficar assim, ó. 1,0116y menos 1y, corta esse 1 aqui, fica 0,016y. Z menos z dá 0, então o z sumiu daqui, ok? X, 1,0112x menos 1x, corta o 1, fica 0,0112x. Método da adição de sistema de equação. Se você não entende isso, não dá para entender o que eu estou fazendo aqui, tá bom? O 0,016y está multiplicando. Então, pega esse 0,016 que está multiplicando, passa dividindo, tá certo? Então, vai ficar 0,0112 dividido por 0,016. Lá você vai encontrar 0,7. Isso significa que y, que no caso são os alimentos, representam 70% da minha cesta básica. Questão 37. Uma companhia aérea faz uma promoção para voos em aeronaves com 100 lugares. A passagem custa R$ 50 para cada lugar vago na aeronave. Com isso, estimula as pessoas que querem viajar a convidarem outras pessoas para viajar também, pois isso baixa o custo da passagem. Mesmo com o desconto no preço da passagem, a estratégia é vencedora para a empresa, desde que a aeronave não tenha uma ocupação muito alta. Se ela lotar, por exemplo, o custo da passagem zera e a empresa não tem faturamento algum. Sabe-se também que há um custo adicional de R$ 100 para cada passageiro embarcado no trecho, pois com a aeronave mais pesada, mais combustível é consumido. Existem também despesas fixas para cada voo, mas este dado não está disponível. Qual o número ótimo de passageiros para maximizar o lucro da empresa? Então, veja só. A empresa adotou um método de cobrar um preço que está relacionado à quantidade de vagas no avião, tá certo? Por um lado, ela pode ganhar, mas por outro, pode sair perdendo. Então, ela não é ideal que ela tenha um avião cheio nas circunstâncias dessa promoção aqui. Então, qual é o número ideal de passageiros para que ela tenha o máximo de lucro possível, certo? E é isso que eu quero mostrar para você aqui. Pois bem, analisando o que a gente leu, a primeira coisa que a gente sabe é o seguinte: o preço da passagem vai ser R$ 5.000 menos R$ 50 por ocupante. De onde é que eu tirei isso? Pensa comigo. O avião tem 100 lugares, certo? Digamos que se ninguém ocupasse nenhum lugar, nós teríamos ali 100 lugares livres. E aí, então, o que acontece? De cada lugar que as pessoas forem chegando e ocupando, a passagem de todo mundo vai diminuindo R$ 50. Então, vamos lá. O avião está vazio. O cara tem que pagar R$ 50.000, né? Não tem ninguém lá dentro. Quando ele entra no avião, a passagem dele cai R$ 50. Ele vai pagar só R$ 4.950. Se ele levar um amigo, já vai ter 2 vagas a menos no avião. Então, no caso, ele vai ter 50 vezes 2, R$ 100. Então, só eles dois viajando, 50 menos 100, R$ 4.900. E assim vai. Quanto mais gente entra no avião, o preço da passagem vai caindo R$ 50. Daí eu tirei essa ideia de R$ 5.000, tá, gente? R$ 5.000 é o preço do avião todo. Eu peguei R$ 50 para cada vaga, certo? E aí, se ninguém estivesse usando no avião, seria R$ 5.000 a passagem. Conforme vai entrando gente no avião, esse preço dessa passagem vai diminuindo R$ 50. Esses 5.000 foi inferência minha, né, do avião desocupado. E esses R$ 50 que diminuem a cada pessoa que entra, a cada ocupante, por isso que eu usei essa letra O aqui, vai reduzindo R$ 50 na passagem.
beleza? Bom, isso aqui é de onde vem o lucro da empresa, pelo preço das passagens. Mas também a empresa tem um custo. Cada ocupante, de novo eu estou colocando a letra E, cada pessoa que ocupa o avião gera um custo a mais de R$ 100 para a empresa. Porque ele, junto com a bagagem dele, vão pesar. E se vão pesar, vão consumir mais combustível, certo? Então eu criei uma fórmula para o preço da passagem, certo? R$ 5.000 menos R$ 50 de cada ocupante do avião. E o custo que a empresa vai ter com cada passageiro, que é o quê? Que é R$ 100 por pessoa que está viajando naquele avião. Assim, nós temos que considerar essas duas coisas na hora de calcular o lucro da empresa. L, que é o lucro da empresa, será igual a quantidade de ocupantes multiplicada pelo preço da passagem. Gente, isso aqui é todo o dinheiro que vai entrar para a empresa. A quantidade de viajantes multiplicado pelo preço que cada viajante vai pagar, certo? Menos, porque isso aqui é dinheiro que vai sair do bolso deles, menos o custo por passageiro, tá bom? Bom, esse P ele é dado por essa equaçãozinha aqui, né? Então eu vou substituir, tá certo? Vai ficar assim, ó. L igual, no lugar do O, aí vai ficar O vezes o P, que é 5.000 menos 50O, menos o C. Quem é o C? É 100O, R$ 100 por ocupante. Esse aqui é negativo porque é dinheiro que está saindo da empresa, porque ela vai gastar mais combustível, tá certo? Multiplicando isso aqui fica assim, O vezes 5.000, 5.000O, certo? Aqui, ó. Aí O vezes menos 50O, mais com menos, menos. Aqui é como se tivesse 1, 1 vezes 50, 50. O vezes O dá O ao quadrado, menos 100O. Aqui eu tenho termos semelhantes, ó, esse e esse. 5.000O menos 100O dá 4.900O menos 50O ao quadrado. Essa é a equação para calcular o lucro da empresa. Gente, isso aqui é uma equação do segundo grau, tá certo? E por isso que a gente vai fazer esse gráficozinho aqui. Toda equação do segundo grau é uma parábola virada para cima ou então com a sua concavidade virada para baixo. A gente aprende no nono ano que quando o número que acompanha o valor ao quadrado é negativo, a concavidade fica para baixo. Então, isso significa que o nosso gráfico vai ter mais ou menos esse formatinho aqui. Ó. Deixa eu desenhar aqui para você. Puxar aqui, jogar ele aqui para cima. Ele vai ter esse formato aqui. Ó. Toda a equação do segundo grau que tem o valor negativo acompanhando o quadrado, ele tem esse formato. Isso aqui, gente, o que é que a gente tem? A gente tem aqui o que a gente chama de eixo X, tá certo? Deixa eu mudar aqui. Esse aqui é o que a gente chama de eixo X. E esse aqui é o que a gente chama geralmente de eixo Y, tá bom? Aqui no caso vai ser outro cálculo. No lugar de eixo X, eu vou chamar de eixo O, que são os ocupantes. E no lugar de eixo Y, eu vou chamar de eixo L, que é o lucro. Dependendo da quantidade de ocupantes, eu obterei uma quantidade de lucro para a minha empresa, certo? A ideia aqui é assim, sem passageiros, sem lucros. Conforme a quantidade de passageiros vai aumentando, o lucro também vai aumentando. Vai chegar um momento onde ele vai ter o lucro máximo. Com aquela quantidade de passageiros, ele vai ter o máximo de lucro que ele pode ter com aquela promoção que ele criou. Se passar dessa quantidade de passageiros, o lucro dele vai despencando. E se o avião encher, o lucro dele vai embora, vai para o beléu, tá certo? Então, nós temos que descobrir que valor é esse aqui. Isso aqui, gente, é o que a gente chama de vértice, certo? Toda equação do segundo grau, no gráfico dela tem uma coisa que a gente chama de vértice. Existe uma fórmula para encontrar essa coordenada do vértice, que a gente chama de x do vértice, mas no nosso caso aqui será o quê? O O do vértice, né? A coordenada O, do ocupante. E do lado de cá nós temos o Y do vértice, que a gente vai chamar aqui de L do vértice, porque é o lucro máximo, tá bom? Bom, ele quer saber qual é a quantidade ideal de ocupantes, então nós vamos calcular o O do vértice. O O do vértice que vai seguir a fórmula do X do vértice, tá bom? Como é que a gente faz isso? Bom, a fórmula do O do vértice, que é o nosso X do vértice, é a seguinte, menos B dividido por 2A. Quem é o B? B é o número que está multiplicando a letra normal. Aqui é a letra normal, o O.
Então, o B está valendo 4.900. Então, vai ficar menos B, sendo menos 4.900. 2 vezes A. Quem é o A, gente? O A é o número que está multiplicando a letra ao quadrado, que é menos 50. Então, 2 vezes menos 50 dá menos 100. Dividindo, menos com menos dá mais. 4.900 dividido por 100, corta o zero em cima, corta o zero embaixo. 49 dividido por 1, 49. Ou seja, quando houver 49 passageiros, a empresa vai ter o seu lucro maior possível com aquela promoção. A partir do passageiro 50, o lucro dele vai só despencando. Assim, nos resta concluir que a alternativa C é a correta. Na Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, houve um cenário de hiperinflação entre 1914 e 1923. Os preços lá subiram 143 trilhões por cento. Seria como se um chocolate de R$5 passasse a custar 12 trilhões em 2027. Aqui nós temos só uma ilustração, né, da inflação. Muito dinheiro para comprar pouca coisa. Ele dá aqui uma comparação do dólar com o marco alemão. Não vai ajudar na hora de resolver a nossa questão. É apenas uma ilustração, certo? E aí ele diz: a inflação reflete, em média, o quanto os preços dos bens de consumo sobem. Se não há aumento de salário, há perda de poder aquisitivo. Ou seja, se as coisas estão ficando mais caras e o salário da pessoa também não está crescendo, significa que o poder de compra dela diminui. Porque ela vai ter a mesma quantidade de dinheiro para comprar coisas que agora estão mais caras. Entretanto, é possível que haja aumento de poder aquisitivo. Quando? Quando o reajuste salarial da pessoa seja maior do que o aumento de preço dos produtos, tá? Desde que, em média, salários subam mais do que a inflação. Imagine um país onde a inflação anual foi de 30%, mas os salários subiram em média 50% durante o mesmo período. Qual foi o aumento do poder aquisitivo da população neste ano? Então vamos lá. Houve uma inflação de 30%, os produtos ficaram 30% mais caros, mas por um milagre houve um aumento de 50% nos salários. Então as pessoas acabaram tendo um poder de compra maior, porque o salário delas aumentou mais do que a inflação, tá certo? Mas de quanto foi o aumento mesmo de poder de compra dessas pessoas? Porque o salário aumentou 50%, mas as coisas também aumentaram. Então, quanto foi a valorização real do salário dessas pessoas, né? Então, é o que nós vamos ver aqui. Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, dividir 1,5 por 1,3. Porque, veja, se o salário aumentou 50%, o salário agora ele é 150%, tá certo? Do que era antes. 150% na forma decimal é 1,5. As coisas ficaram 30% mais caras, então elas custam agora 130%. Então agora elas são 1,3. Na hora que eu divido 1,5 por 1,3, eu vou encontrar aproximadamente 1,1538. Ou seja, isso aqui é 1, esse 1 já é o que as coisas custavam, né? Perdão, aqui já era o salário. Aqui veio a valorização do salário, que é de 15,38%. Então, o salário das pessoas, no final das contas, aumentou 50%. Mas para compensar o aumento de preços, no final das contas é como se ela estivesse ganhando 15,38% a mais, tá certo? Ou seja, a valorização do salário foi de 15%. Essa ideia que ela é interessante, da inflação. Mesmo que eu invista meu dinheiro numa coisa que renda mais do que a inflação, se o meu dinheiro rendeu 10% no ano, não significa que eu estou 10% mais rico. Que eu tenho que comparar isso com a inflação, que joga o meu dinheiro um pouquinho para baixo. Então é isso. Resolvida a prova. Espero que tenha ajudado. E espero poder resolver mais questões da Albecom. Qualquer dúvida, pergunta aí, faz um comentário aí que eu tento ajudar. Tá bom? Valeu!